Verba testamentária. Machado de Assis. Item. É minha última vontade que o caixão em que o meu corpo houver de ser enterrado seja fabricado em casa de Joaquim Soares, à Rua da Alfândega. Desejo que ele tenha conhecimento dessa disposição, que também será pública. Joaquim Soares não me conhece, mas é digno da distinção por ser dos nossos melhores artistas e um dos homens mais honrados da nossa terra. Cumpriu-se à risca esta verba testamentária. Joaquim Soares fez o caixão em que foi metido o corpo do pobre Nicolau B. de C. Fabricou ele mesmo com amor e, no fim, por um movimento cordial, pediu licença para não receber nenhuma remuneração. Estava pago. O favor do defunto era em si mesmo um prêmio insigne. Só desejava uma coisa: a cópia autêntica da verba. Deram-lhe. Ele mandou-a encaixilhar e pendurar de um prego na loja. Os outros fabricantes de caixões, passado o assombro, clamaram que o testamento era um despropósito. Felizmente, e essa é uma das vantagens do Estado Social, felizmente todas as demais classes acharam que aquela mão, saindo do abismo para abençoar a obra de um operário modesto, praticara uma ação rara e magnânima. Era em 1855. A população estava mais conchegada. Não se falou de outra coisa. O nome de Nicolau reboou por muitos dias na imprensa da corte, donde passou a das províncias. Mas a vida universal é tão variada, os sucessos acumulam-se em tanta multidão e com tal presteza, e finalmente a memória dos homens é tão frágil que um dia chegou em que a ação de Nicolau mergulhou de todo no ouvido. Não venho restaurá-la. Esquecer uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito. Obra de lápis e esponja. Não venho restaurá-la. Há milhares de ações tão bonitas, ou ainda mais bonitas do que a do Nicolau, e comidas do esquecimento. Venho dizer que a verba testamentária não é um feito sem causa. Venho mostrar uma das maiores curiosidades mórbidas deste século. Sim, leitor amado, vamos entrar em plena patologia. Esse menino que aí vês, nos fins do século passado, em 1855, quando morreu, tinha o Nicolau 68 anos. Esse menino não é um produto são, não é um organismo perfeito. Ao contrário, desde os mais tenros anos manifestou por atos reiterados que há nele algum vício interior, alguma falha orgânica. Não se pode explicar de outro modo a obstinação com que ele corre a destruir os brinquedos dos outros meninos. Não digo os que são iguais aos dele, ou ainda inferiores, mas os que são melhores ou mais ricos. Menos ainda se compreende que, nos casos em que o brinquedo é único ou somente raro, o jovem Nicolau console a vítima com 2 ou 3 pontapés, nunca menos de um. Tudo isso é obscuro. Culpa do pai não pode ser. O pai era um honrado negociante ou comissário. A maior parte das pessoas a que aqui se dá o nome de comerciantes, dizia o Marquês de Lavradio, nada mais são que simples comissários, que viveu com certo luzimento no último quartel do século. Homem ríspido, austero, que admoestava o filho, e sendo necessário castigava-o. Mas nem admoestações nem castigos valiam nada. O impulso interior do Nicolau era mais eficaz do que todos os bastões paternos. E 1 ou 2 vezes por semana o pequeno reincindia no mesmo delito. Os desgostos da família eram profundos. Deu-se mesmo um caso que, por suas gravíssimas consequências, merece ser contado. O vice-rei, que era então o conde de Resende, andava preocupado com a necessidade de construir um cais na praia de Dom Manuel. E isto, que seria hoje um simples episódio municipal, era naquele tempo, atentas às proporções escassas da cidade, uma empresa importante. Mas o vice-rei não tinha recursos. O cofre público mal podia acudir às urgências ordinárias. Homem de Estado e provavelmente filósofo, engendrou um expediente não menos suave que profícuo: distribuir a troco de donativos pecuniários postos de capitão, tenentes e alferes. Divulgar a resolução
Entendeu o pai do Nicolau que era ocasião de figurar, sem perigo, na galeria militar do século, ao mesmo tempo que desmentia uma doutrina bramânica. Com efeito, está nas leis de Manu, que dos braços de Brahma nasceram os guerreiros e do ventre os agricultores e comerciantes. O pai do Nicolau, adquirindo despacho de capitão, corrigia este ponto de anatomia gentílica. Outro comerciante, que com ele competia em tudo, embora familiares e amigos apenas teve notícia do despacho, foi também levar a sua pedra ao cais. Desgraçadamente, o despeito de ter ficado atrás alguns dias sugeriu-lhe um arbítrio de mau gosto. E, no nosso caso, funesto. Foi assim que ele pediu ao vice-rei outro posto de oficial do cais. Tal era o nome dado aos agraciados por aquele motivo. Para um filho de 7 anos. O vice-rei hesitou, mas o pretendente, além de duplicar o donativo, meteu grandes empenhos e o menino saiu nomeado alferes. Tudo ocorreu em segredo. O pai de Nicolau só teve notícia do caso no domingo próximo, na igreja do Carmo, ao ver os dois, pai e filho, vindo o menino com uma fardinha que, por galanteria, lhe meteram no corpo. Nicolau, que também ali estava, fez-se lívido. Depois, no ímpeto, atirou-se sobre o jovem alferes e rasgou-lhe a farda, antes que os pais pudessem acudir. Um escândalo, o reboliço do povo, a indignação dos devotos, as queixas do agredido, interromperam por alguns instantes as cerimônias eclesiásticas. Os pais trocaram algumas palavras acerbas, fora, no adro, e ficaram brigados para todo o sempre. Este rapaz há de ser a nossa desgraça, bradava o pai de Nicolau em casa depois do episódio. Nicolau apanhou então muita pancada, curtiu muita dor, chorou, soluçou, mas de emenda coisa nenhuma. Os brinquedos dos outros meninos não ficaram menos expostos. O mesmo passou a acontecer às roupas. Os meninos mais ricos do bairro não saíam fora, senão com as mais modestas vestimentas caseiras, o único modo de escapar às unhas de Nicolau. Com o andar do tempo, entendeu ele a aversão às próprias caras, quando eram bonitas ou tidas como tais. A rua em que ele residia contava um sem número de caras quebradas, arranhadas, conspurcadas. As coisas chegaram a tal ponto que o pai resolveu trancá-lo em casa durante uns 3 ou 4 meses. Foi um paliativo, e como tal, excelente. Enquanto durou a reclusão, Nicolau mostrou-se nada menos que angélico. Fora daquele cestro mórbido, era meigo, dócil, obediente, amigo da família, pontual nas rezas. No fim dos 4 meses, o pai soltou-o. Era tempo de o meter com um professor de leitura e gramática. Deixe comigo, disse o professor, deixe-o comigo. E com esta, apontava para a palmatória, com esta é duvidoso que ele tenha vontade de maltratar os companheiros. Frívolo, 3 vezes frívolo, professor. Sim, não há dúvida que ele conseguiu poupar os meninos bonitos e as roupas vistosas, castigando as primeiras investidas do pobre Nicolau. Mas em que é que este sarou da moléstia? Ao contrário, obrigado a conter-se, a engolir o impulso, parecia dobrado. Fazia-se mais lívido, com reflexos de verde-bronze. Em certos casos, era compelido a voltar os olhos ou fechá-los, para não arrebentar, dizia ele. Por outro lado, se deixou de perseguir os mais graciosos, ou melhor, adornados. Não perdoou aos que se mostravam mais adiantados no estudo. Espancava-os, tirava-lhes os livros e lançava-os fora, nas praias ou no mangue. Rixas, sangue, ódios, tais eram os frutos da vida para ele, além das dores cruéis que padecia e que a família teimava em não entender. Se acrescentarmos que ele não pôde estudar nada seguidamente, mas a trancos e mal, como os vagabundos comem, nada fixo, nada metódico, teremos visto algumas das dolorosas consequências do fato mórbido, oculto e desconhecido. O pai, que sonhava para o filho a universidade, vendo-se obrigado a estrangular mais essa ilusão, esteve prestes a amaldiçoá-lo. Foi a mãe que o salvou. Saiu um século, entrou outro, sem desaparecer a lesão do Nicolau. Morreu-lhe o pai em 1807 e a mãe em 1809. A irmã casou com um médico holandês. 13 meses depois, Nicolau passou a viver só. Tinha 23 anos. Era um dos petimetres da cidade, mas um singular petimetre.
que não podia encarar nenhum outro, ou fosse mais gentil de feições, ou portador de algum colete especial, sem padecer uma dor violenta, tão violenta que o obrigava às vezes a trincar o beiço até deitar sangue. Tinha ocasiões de cambalear, outras de escorrer-lhe pelo canto da boca um fio quase imperceptível de espuma. E o resto não era menos cruel. Nicolau ficava então ríspido. Em casa achava tudo mal, tudo incômodo, tudo nauseabundo. Feria a cabeça aos escravos com os pratos, que iam partir-se também, e perseguia os cães a pontapés. Não sossegava 10 minutos, não comia ou comia mal. Enfim, dormia, e ainda bem que dormia. O sono reparava tudo. Acordava alhano e meigo, alma de patriarca, beijando os cães entre as orelhas, deixando-se lamber por eles, dando-lhes do melhor que tinha, chamando aos escravos as coisas mais familiares e ternas. E tudo, cães e escravos, esqueciam as pancadas da véspera e acudiam às vozes dele, obedientes, namorados, como se este fosse o verdadeiro senhor e não o outro. Um dia, estando ele em casa da irmã, perguntou-lhe esta por que motivo não adotava uma carreira qualquer, alguma coisa em que se ocupasse. E... tens razão, vou ver, disse ele. Interveio o cunhado e opinou por um emprego na diplomacia. O cunhado principiava a desconfiar de alguma doença e supunha que a mudança de clima bastava restabelecê-lo. Nicolau arranjou uma carta de apresentação e foi ter com o ministro de Estrangeiros. Achou-o rodeado de alguns oficiais da secretaria, prestes a ir ao paço. Levara a notícia da segunda queda de Napoleão. Notícia que chegara alguns minutos antes. A figura do ministro, as circunstâncias do momento, as reverências dos oficiais, tudo isso deu um tal rebate ao coração de Nicolau, que ele não pôde encarar o ministro. Teimou 6 ou 8 vezes em levantar os olhos, e da única em que o conseguiu, fizeram-se-lhe tão vesgos que não via ninguém, ou só uma sombra, um vulto que lhe doía nas pupilas, ao mesmo tempo que a face ia ficando verde. Nicolau recuou, estendeu a mão trêmula ao reposteiro e fugiu. Não quero ser nada, disse ele à irmã, chegando a casa. Fico com vocês e os meus amigos. Os amigos eram os rapazes mais antipáticos da cidade, vulgares e ínfimos. Nicolau escolhera-os de propósito. Viver segregado dos principais era para ele um grande sacrifício, mas como teria de padecer muito mais vivendo com eles, tragava a situação. Isto prova que ele tinha um certo conhecimento empírico do mal e do paliativo. A verdade é que, com esses companheiros, desapareciam todas as perturbações fisiológicas de Nicolau. Ele fitava-os sem lividez, sem olhos vesgos, sem cambalear, sem nada. Além disso, não só eles lhe poupavam a natural irritabilidade, como porfiavam sem tornar-lhe a vida, senão deliciosa, tranquila. E para isso diziam-lhe as maiores finezas do mundo, em atitudes cativas ou com uma certa familiaridade inferior. Nicolau amava em geral as naturezas subalternas, como os doentes amam a droga que lhes restituiu a saúde. Acariciava-as paternalmente, dava-lhes o louvor abundante e cordial, emprestava-lhes dinheiro, distribuía-lhes mimos, abria-lhes a alma. Veio o grito do Ipiranga. Nicolau meteu-se na política. Em 1823, vamos achá-lo na Constituinte. Não há que dizer ao modo porque ele cumpriu os deveres do cargo. Íntegro, desinteressado, patriota, não exercia de graça as virtudes públicas, mas à custa de muita tempestade moral. Pode-se dizer metaforicamente que a frequência da Câmara custava-lhe sangue precioso. Não era só porque os debates lhe pareciam insuportáveis, mas também porque lhe era difícil encarar certos homens, especialmente em certos dias. Montezuma, por exemplo, parecia-lhe balofo, vergueiro maçudo, os Andradas execráveis. Cada discurso, não só dos principais oradores, mas dos secundários, era para o Nicolau o verdadeiro suplício. E não obstante, firme, pontual. Nunca a votação o achou ausente, nunca o nome dele soou sem eco pela augusta sala. Qualquer que fosse o seu desespero, sabia conter-se e pôr a ideia da pátria acima do alívio próprio. Talvez aplaudisse in petto o decreto da dissolução. Não afirmo, mas há bons fundamentos para crer que o Nicolau,
apesar das mostras exteriores, gostou de ver dissolvida a Assembleia. E se essa conjectura é verdadeira, não menos o será esta outra, que a deportação de alguns dos chefes constituintes, declarados inimigos públicos, veio aguar-lhe aquele prazer. Nicolau, que padecera com os discursos deles, não menos padeceu com o exílio, posto lhes desse um certo relevo, se ele também fosse exilado. Você podia casar, mano, disse-lhe a irmã. Não tenho noiva. Arranjo-lhe uma. Valeu? Era um plano do marido. Na opinião deste, a moléstia de Nicolau estava descoberta. Era um verme do baço, que se nutria da dor do paciente, isto é, de uma secreção especial, produzida pela vista de alguns fatos, situações ou pessoas. A questão era matar o verme, mas não conhecendo nenhuma substância química própria a destruí-lo, restava o recurso de obstar a secreção, cuja ausência daria igual resultado. Portanto, urgia casar o Nicolau com alguma moça bonita e prendada, separá-lo do povoado, metê-lo em alguma fazenda para onde levaria a melhor baixela, os melhores trastes, os mais réis amigos, etc. Todas as manhãs, continuou ele, receberá o Nicolau um jornal que vou mandar imprimir com o único fim de lhe dizer as coisas mais agradáveis do mundo e dizê-las nominalmente, recordando os seus modestos, mas profícuos trabalhos da Constituinte e atribuindo-lhe muitas aventuras namoradas, agudezas de espírito, rasgos de coragem. Já falei ao almirante holandês para consentir que, de quando em quando, vá ter com o Nicolau algum dos nossos oficiais, dizer-lhe que não podia voltar para a Haia, sem a honra de contemplar um cidadão tão eminente e simpático, em quem se reúnem qualidades raras e de ordinário dispersas. Você, se puder alcançar de alguma modista, Agudinho, por exemplo, que põe o nome de Nicolau em um chapéu ou mantelete, ajudará muito na cura de seu mano. Cartas amorosas anônimas, enviadas pelo correio, são um recurso eficaz, mas comecemos pelo princípio, que é casá-lo. Nunca um plano foi mais conscienciosamente executado. A noiva escolhida era a mais esbelta, ou uma das mais esbeltas da capital. Casou-os o próprio bispo. Recolhida a fazenda, foram com ele somente alguns dos seus mais triviais amigos. Fez-se o jornal, mandaram-se as cartas, peitaram-se as visitas. Durante 3 meses tudo caminhou às mil maravilhas, mas a natureza, apostada em lograr o homem, mostrou ainda desta vez que ela possui segredos inopináveis. Um dos meios de agradar ao Nicolau era elogiar a beleza, a elegância e as virtudes da mulher, mas a moléstia caminhara. O que parecia remédio excelente foi simples agravação do mal. Nicolau, ao fim de certo tempo, achava ociosos e excessivos tantos elogios à mulher, e bastava isso a impacientá-lo, e a impaciência a produzir-lhe a fatal secreção. Parece mesmo que chegou ao ponto de não poder encará-la há muito tempo, e a encará-la mal. Vieram algumas rixas, que seriam o princípio de uma separação, se ela não morresse daí a pouco. A dor do Nicolau foi profunda e verdadeira, mas a cura interrompeu-se logo, porque ele desceu ao Rio de Janeiro, onde vamos achar, tempos depois, entre os revolucionários de 1831. Conquanto pareça temerário dizer as causas que levaram Nicolau para o campo da aclamação, na noite de 6 para 7 de abril, penso que não estará longe da verdade quem supuser que foi o raciocínio de um ateniense célebre anônimo. Tanto os que diziam bem como os que diziam mal do imperador tinham enchido as medidas ao Nicolau. Este homem que inspirava entusiasmos e ódios, cujo nome era repetido onde quer que o Nicolau estivesse, na rua, no teatro, nas casas alheias, tornou-se uma verdadeira perseguição mórbida. Daí o fervor com que ele meteu a mão no movimento de 1831. A abdicação foi um alívio. Verdade é que a regência o achou dentro de pouco tempo entre os seus adversários, e há quem afirme que ele se filiou ao partido Caramuru, ou restaurador, posto não ficasse prova do ato. O que é certo é que a vida pública do Nicolau cessou com a maioridade. A doença apoderara-se definitivamente do organismo. Nicolau ia, a pouco e pouco, recuando na solidão. Não podia fazer certas visitas, frequentar certas casas. O teatro mal chegava a distraí-lo.
Era tão melindroso o estado de seus órgãos auditivos que o ruído dos aplausos causava-lhe dores atrozes. O entusiasmo da população fluminense para com a famosa Candiani e a Mereia, mas a Candiani principalmente, cujo carro puxara alguns braços humanos, obséquio tanto mais insigne quanto que o não fariam ao próprio Platão. Esse entusiasmo foi uma das maiores mortificações do Nicolau. Ele chegou ao ponto de não ir mais ao teatro, de achar a Candiani insuportável e preferir a norma dos realejos à da prima-dona. Não era por exageração de patriota que ele gostava de ouvir o João Caetano nos primeiros tempos, mas afinal deixou também, e quase que inteiramente, os teatros. Está perdido, pensou o cunhado. Se pudéssemos dar-lhe um baço novo. Como pensar em semelhante absurdo? Estava naturalmente perdido. Já não bastavam os recreios domésticos, as tarefas literárias a que se deu, versos de família, glosas a prêmio e odes políticas não duraram muito tempo. E pode ser até que lhe dobrassem o mal. De fato, um dia pareceu-lhe que essa ocupação era a coisa mais ridícula do mundo, e os aplausos ao Gonçalves Dias, por exemplo, deram-lhe ideia de um povo trivial e de mau gosto. Esse sentimento literário, fruto de uma lesão orgânica, reagiu sobre a mesma lesão, ao ponto de produzir graves crises que o tiveram algum tempo na cama. O cunhado aproveitou o momento para desterrar-lhe da casa todos os livros de certo porte. Explica-se menos o desalinho com o que daí a meses começou a vestir-se. Educado com hábitos de elegância, era antigo freguês de um dos principais alfaiates da corte, o Plum, não passando um só dia em que não fosse pentear-se ao Desmarais e Gerard, Colfer de la Cour, a Rua do Ouvidor. Parece que achou enfatuada esta denominação de cabeleireiros do Paço e castigou-os indo pentear-se a um barbeiro ínfimo. Quanto ao motivo que o levou a trocar de traje, repito que é inteiramente obscuro, e não haver sugestão de idade é inexplicável. A despedida do cozinheiro é outro enigma. Nicolau, por insinuação do cunhado, que o queria distrair, dava 2 jantares por semana, e os convivas eram unânimes em achar que o cozinheiro dele primava sobre todos os da capital. Realmente os pratos eram bons, alguns ótimos, mas o elogio era um tanto enfático, excessivo, para o fim justamente de ser agradável ao Nicolau. E assim aconteceu algum tempo. Como entender, porém, que um domingo, acabado o jantar, que fora magnífico, despedisse ele um varão tão insigne. Causa indireta de alguns dos seus mais deleitosos momentos na terra? Mistério impenetrável. Era um ladrão, foi a resposta que ele deu ao cunhado. Nem os esforços deste, nem os da irmã e dos amigos, nem os bens, nada melhorou o nosso triste Nicolau. A secreção do baço tornou-se perene, e o verme reproduziu-se aos milhões. Teoria que não sei se é verdadeira, mas enfim era a do cunhado. Os últimos anos foram crudelíssimos. Quase se pode jurar que ele viveu então continuamente verde, irritado, olhos vesgos, padecendo consigo ainda muito mais do que fazia padecer aos outros. A menor ou maior coisa triturava-lhe os nervos. Um bom discurso, um artista hábil, uma sege, uma gravata, um soneto, um dito, um sonho interessante, tudo dava de si uma crise. Quis ele deixar-se morrer. Assim se poderia supor ao ver a impassibilidade com que rejeitou os remédios dos principais médicos da corte. Foi necessário recorrer à simulação e dá-los, enfim, como receitados por um ignorantão do tempo. Mas era tarde. A morte levou ao cabo de 2 semanas. Joaquim Soares? Bradou atônito o cunhado, ao saber da verba testamentária do defunto, ordenando que o caixão fosse fabricado por aquele industrial. Mas os caixões desse sujeito não prestam para nada e... Paciência, interrompeu a mulher. A vontade do humano há de cumprir-se. Fim.